E aí, pessoal? Vamos agora resolver alguns exercícios sobre o cálculo de deslocamentos de estruturas isostáticas submetidas a uma ação térmica pelo princípio dos trabalhos virtuais. Bom, pessoal, nesse exercício nós vamos calcular dois deslocamentos que serão desenvolvidos nessa viga devido a uma variação de temperatura ao longo da sua altura. Serão estes os deslocamentos vertical no ponto central da viga e o deslocamento horizontal nessa extremidade C, em que temos um apoio simples. Essa viga, que tem uma altura de 250 milímetros, será feita de um material cujo coeficiente de dilatação linear é igual a 11,7 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius e estará submetida a uma temperatura externa, ou seja, uma temperatura de topo, igual a 25 graus Celsius, e uma temperatura de base, ou seja, uma temperatura inferior, igual a 70 graus Celsius. De cara, pessoal, a gente já consegue identificar que essa variação de temperatura vai provocar uma flexão positiva na viga, uma vez que a temperatura de baixo é maior do que a temperatura de cima. Portanto, a fibra inferior vai dilatar mais do que as fibras superiores. Pois bem, vamos começar calculando o deslocamento vertical no ponto central B. O estado de ações reais é aquele produzido pela variação de temperatura. Por se tratar de uma viga isostática, essa variação de temperatura não gera esforço interno. Então não tem diagrama de esforço interno para ser determinado. Beleza? É só a gente lembrar lá da equação do deslocamento proveniente de uma variação de temperatura, que é função apenas do coeficiente de dilatação linear, do gradiente de temperatura, da temperatura na fibra posicionada no centro geométrico da peça e dos diagramas de esforços internos virtuais. Então, nesse caso, como eu quero determinar o deslocamento vertical no ponto B, eu vou criar um estado virtual em que uma força unitária na vertical é aplicada exatamente nesse ponto. Bom, essa força aplicada transversalmente à viga vai gerar momento fletor, porém não gera força axial. Ou seja, o diagrama de força normal é nulo, enquanto o diagrama de momento fletor possui esse formato. Ou seja, é um triângulo com valor máximo no meio, e esse valor do momento máximo pode ser obtido fazendo PL sobre 4, que é aquele PAB sobre L quando A é igual a B. Então, fazendo P, que é a força unitária, vezes L, que é o comprimento de 3 metros, e dividindo por 4, nós chegamos a um momento virtual máximo de 0,75 kN. Bem, então trazendo aquela equação que nós acabamos de desenvolver, nós podemos anular essa parcela da equação referente à força normal virtual. Afinal, para esse estado de carregamento virtual, não será desenvolvida força normal ao longo do elemento. E aí nós reduzimos o problema ao cálculo dessa parcelazinha aqui. O alfa foi dado no problema, é igual a 11,7 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E o GT pode ser calculado a partir da diferença entre as temperaturas e a altura da peça, que é igual a 25 centímetros, ou seja, 250 milímetros. E frisa-se, pessoal, o gradiente de temperatura será sempre TI menos TS dividido por H. Porque será ele quem vai dizer o sentido da flexão, se ela é positiva ou se ela é negativa. Para que a flexão seja positiva, a temperatura superior precisa ser menor do que a temperatura inferior. E aí, caso isso não ocorra, o sinal do gradiente de temperatura vai dar negativo, e aí o sinal do deslocamento muda. Pois bem, nesse caso, o TI é igual a 70 graus Celsius e o TS é igual a 25 graus Celsius. Então, substituindo aqui os 70 ou 25 e os 250 milímetros aqui, que eu estou expressando em metros, nós temos um gradiente de temperatura igual a 180 graus Celsius por metro. Pois bem, agora que nós temos o alfa e o GT, nós podemos calcular essa integral do momento fletor virtual. E a integral do momento fletor virtual será igual à área do diagrama de momento fletor nesse estado. Por se tratar de um triângulo, essa área vai ser a base, que no caso são 3 metros, a base do triângulo, vezes a altura, que é esse momento fletor máximo, igual a 0,75, dividido por 2. Então, nós ficaremos com alfa, igual a 11,7 vezes 10 a menos 6, vezes o 180, que é o gradiente de temperatura, vezes a área do diagrama, que é igual a 3 vezes 0,75 dividido por 2. Sendo assim, o deslocamento vertical será igual a 2,37 milímetros positivo, o que indica que, de fato, no ponto B, o deslocamento se dará na vertical para baixo. Entendido, pessoal? Agora, para determinar o deslocamento horizontal na extremidade direita, na extremidade C, nós vamos criar um estado virtual com uma força horizontal unitária aplicada nesse ponto. Naturalmente, essa força que foi aplicada no centro geométrico da peça
não vai gerar momento fletor. Ou seja, para esse caso, nós só temos um diagrama de força normal. Então, trazendo novamente aquela equação do princípio dos trabalhos virtuais, nós poderemos anular a parcela referente ao momento fletor. O alfa nós já conhecemos e nós precisamos identificar a temperatura no centro geométrico da peça. Por se tratar de um perfil I simétrico, e aí eu não deixei isso claro no enunciado, mas eu estou falando agora, o centro geométrico dessa seção transversal está exatamente no meio, ou seja, está em H/2. Portanto, essa temperatura T será igual à temperatura média. Então nós vamos somar TI mais TS e vamos dividir por 2. Ou seja, 70 mais 25 dividido por 2 dá igual a 47,5 graus Celsius. Para finalizar então o cálculo desse deslocamento, nós só precisamos calcular a área desse diagrama de força normal virtual, que, por se tratar de um retângulo, será igual a 3 metros, que é essa base aqui, vezes 1, que é o valor dessa força normal virtual. Sendo assim, delta vai ser igual a 11,7 vezes 10 a menos 6, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes o 47,5, que é essa temperatura média, vezes a área do diagrama de força normal, que é uma área positiva, o que nos dará um deslocamento horizontal na extremidade direita igual a 1,67 milímetros. Beleza? E aí, frisa-se também, o fato do deslocamento estar positivo significa que, de fato, essa variação de temperatura produzirá um deslocamento para a direita, que foi o sentido que eu adotei para a força virtual. Tá bom, pessoal? Então notem, não muda muita coisa, o processo é bem simples. Ah, se além disso tivéssemos uma carga distribuída nessa viga, como é que eu ia fazer para calcular esses deslocamentos? Era só somar as parcelas. Poderia calcular o efeito da temperatura de maneira individualizada, depois ir lá e calcular o deslocamento produzido pela força distribuída, também usando o PTV, e depois somar esses dois efeitos. Beleza? Bem, agora vamos fazer um segundo exercício para fixar mesmo a ideia, só que agora aplicando um sistema estrutural composto por várias barras, né? Nesse caso aqui um pórtico. Nesse caso eu quero calcular só o deslocamento horizontal no ponto B do pórtico, considerando que as fibras internas desse pórtico sofrem um aquecimento de 20 graus Celsius. Então, o que nos importa aqui, pessoal, é a diferença de temperatura, né? Então, se o aquecimento interno foram 20 graus Celsius, o externo a gente vai considerar igual a zero. Não importa qual a temperatura inicial dele, o que nos importa é essa variação de temperatura, essa diferença de temperatura entre a parte interna e externa do elemento estrutural. O material que compõe esse pórtico possui um coeficiente de dilatação linear de 12 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius, e a altura das barras que compõem o pórtico vai mudar. Nos pilares, nós iremos considerar uma altura de 20 centímetros, e na viga, a altura dessa barra será igual a 30 centímetros. E aí no problema nós também assumimos que o centro de gravidade da seção transversal se situa no meio dessa altura. E aí, pessoal, eu queria deixar indicado aqui nesse desenho quais são as fibras internas do pórtico, né? Eu vou considerar que todas essas fibras interiores do pórtico serão consideradas como fibras inferiores das barras, beleza? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é obter os diagramas de momento fletor e de força normal decorrentes do estado virtual. Pois bem, então, para criar o estado virtual, nós vamos aplicar à estrutura uma força unitária no ponto e na direção em que nós desejamos calcular o deslocamento. Nesse caso, nós vamos aplicar uma força unitária na horizontal nesse ponto da estrutura. Aí, para traçar o diagrama de uma estrutura isostática, vocês já são craques, né? A gente, em um primeiro momento, aplica as condições de equilíbrio para obter as reações de apoio. E aí, conhecidas todas essas forças externas aplicadas à estrutura, nós podemos efetuar as seções nos nós do pórtico para obter o valor do momento fletor. O diagrama de força normal virtual também é muito simples de se obter, né? Essa reação de 1/3 aqui traciona o pilar e, portanto, gera uma força normal positiva ao longo do seu comprimento. Essas forças horizontais unitárias, né, uma para a esquerda e outra para a direita, tracionam a viga e, portanto, geram uma força normal positiva constante ao longo do comprimento do elemento. E essa reação aqui de 1/3 comprime o pilar da direita, né? Então, por essa razão, ele vai estar submetido a uma força normal constante, né, uniforme, igual a menos 1/3. No enunciado foi dado que o coeficiente de dilatação linear é igual a 12 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius, né, o grau Celsius a menos 1. Essa temperatura T será uma temperatura média, porque também foi dito no enunciado que o centro geométrico da peça está no meio,
da seção transversal. Então nós faremos TI mais TS dividido por 2. A temperatura interna foi considerada igual a 20 graus e a externa será nula, né? Porque a variação, o aquecimento na parte interna foi de 20 graus. Então será 20 dividido por 2, né? Afinal, o TS é igual a 0. O que dá uma temperatura na posição do centro geométrico igual a 10 graus Celsius. Já o gradiente de temperatura será diferente entre a viga e os pilares. Afinal, a viga tem uma altura de 30 centímetros e os pilares têm uma altura de 20 centímetros. E o gradiente de temperatura é função da altura. Então, primeiro nós vamos calcular o gradiente de temperatura no pilar ou na coluna, né? Enfim. E o gradiente de temperatura é TI sempre. TI menos TS dividido pela altura. TI é 20, TS é 0 e a altura das colunas é igual a 20 centímetros, o que nos dá um gradiente de temperatura de 100 graus Celsius por metro. Já para a viga nós temos a mesma variação de temperatura, ou seja, 20 menos 0 graus, dividido porém por uma altura de 30 centímetros, o que nos dá um gradiente de temperatura de 66,67, arredondando aqui, né, graus Celsius por metro. Bem, então para poder resolver essa equação a gente só precisa identificar os valores de área do diagrama de força normal e do diagrama de momento fletor. Não é isso? Bem, o diagrama de força normal, conforme a gente pode ver aqui, é formado por 3 retângulos. Nesse pilar aqui da esquerda, a área do diagrama de força normal será igual a 1/3, que é o valor da força normal, vezes o comprimento do pilar, que são 4 metros. Aí a área da viga aqui vai ser igual a 1 vezes 6 metros, que é o comprimento dessa barra. As cotas não estão aqui, mas vocês podem verificar lá no enunciado do problema. E no pilar da direita, nós teremos uma área negativa, né? Uma área que vai ser subtraída das demais áreas, porque o pilar está sendo comprimido. E aí, nesse caso, a área vai ser de menos 1/3 vezes 2, que é o comprimento desse pilar da direita. Então, voltando aqui para a equação, nós teremos alfa, que é 12 vezes 10 a menos 6, vezes essa temperatura média, que são 10 graus Celsius, vezes a integral da força normal virtual, que é igual à área daquele diagrama, ou seja, 1/3 vezes 4, que é a área do pilar da esquerda, mais 1 vezes 6, que é a área do diagrama na viga, menos 1/3 vezes 2, que é a área do diagrama no pilar da direita. Agora, para essa segunda parcela, nós precisamos calcular a área do diagrama de momento fletor. Pois bem, aqui no pilar da esquerda, nós temos um triângulo retângulo, cuja área será igual a 4, que é o valor do momento fletor máximo aqui, vezes 4, que é o comprimento do pilar, dividido por 2, né? Porque é um triângulo. Então, 4 vezes 4 dividido por 2. Para o pilar da direita, que também é um triângulo, nós teremos 2, que é o valor do momento aqui, vezes 2, que é o comprimento do pilar, dividido por 2. Ok? Por fim, a área do diagrama de momento fletor virtual da viga será igual à área desse trapézio aqui. O que nós vamos fazer? Base maior mais base menor, ou seja, 4 mais 2, vezes esse comprimento da viga, que são 6 metros, dividido por 2. Então essa é a nossa área do trapézio. Nós vamos somar as 3 áreas do diagrama, que são todas positivas, e substituiremos o seu valor lá na equação. Então, seguindo aqui, nós vamos multiplicar o 12 vezes 10 a menos 6, que é o coeficiente de dilatação linear do pórtico todo, né? Vezes o gradiente de temperatura, vezes a área do diagrama de momento fletor. O gradiente de temperatura é diferente na viga e nos pilares. Então, primeiro eu vou calcular esse produto do gradiente de temperatura pela área nos pilares e depois o produto do gradiente de temperatura pela área do diagrama da viga. Aí nós temos o gradiente na coluna, né, o gradiente no pilar, igual a 100 graus Celsius por metro, vezes a área nos dois pilares. Ou seja, o 4 vezes 4 dividido por 2, que é o triângulo do diagrama do pilar da esquerda, mais o 66,67, que é o gradiente de temperatura na viga, vezes a área do diagrama virtual nesse mesmo elemento. Que, por se tratar de um trapézio, a gente fez o 4 mais 2, né, que é a base maior mais a base menor, vezes o comprimento da viga, que é 6, dividido por 2. E aí, pessoal, observem. Então, efetuando essas operações, nós chegamos à conclusão que o deslocamento horizontal lá no ponto B é igual a 0,027 metros ou cerca de 27 milímetros. Ok? O fato de ter dado positivo significa que, de fato, esse deslocamento horizontal vai ocorrer para a direita, que foi o sentido adotado para a nossa força virtual. Aí vocês podem pensar, mas o sinal do diagrama de momento fletor muda de acordo
com o lado que eu escolho para ser a fibra interna da barra. Então, se nesse pilar da direita, ao invés de ter adotado a fibra interna como para o lado esquerdo, eu tivesse adotado para o lado direito, o momento fletor nesse pilar seria negativo e não positivo. E aí nós teríamos uma área negativa também. Só, pessoal, que quando você inverte o lado interno da barra, você também inverte a temperatura. Nesse caso aqui, para essa convenção que foi adotada, a temperatura interna é igual a 20 graus Celsius. Se, por outro lado, nós tivéssemos adotado esse lado direito aqui como sendo a fibra interna, esses 20 graus Celsius seriam a temperatura superior e não a temperatura interior. Ou seja, o nosso gradiente de temperatura seria negativo nessa segunda situação hipotética. E aí a área negativa do momento fletor com o gradiente de temperatura negativo daria um produto positivo, ou seja, o resultado não seria influenciado. Portanto, essa convenção que a gente define inicialmente com relação ao ponto de observação do momento fletor influencia no sinal do diagrama, mas também influencia no sinal do gradiente de temperatura. Ok? De tal modo que ao fim o resultado não vai mudar. Beleza, pessoal? Na próxima aula eu vou apresentar para vocês como a gente considera, no princípio dos trabalhos virtuais, o efeito de deslocamentos que podem ser prescritos aos apoios das estruturas. Como, por exemplo, aqueles deslocamentos produzidos por recalques nos apoios. Bom, então é isso, pessoal. Obrigado pela aula e até o próximo vídeo.